O item 140 é de notar-se que, quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Sempre os recursos iam sendo aperfeiçoados, iam sendo aprimorados, cada vez as pessoas buscavam mais recursos, e então, dentro desses recursos a serem usados, tinha a questão de a energia da pancada, ser mais forte ou ser menos forte. Também exprime a natureza dos sentimentos que os animam, a violência pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a atirar ao chão a mesa. Bom, como o espírito ia ficando nervoso, irritado, ele ia expressando a sua indignação. Então, quando batesse várias vezes, espera aí, você não vai chegar em lugar nenhum. Aonde você vai chegar com essas perguntas? Pare. Certo? Ou seja, se ele estivesse irritado com aquelas perguntas, ele também ia expressar. Se ele estivesse impaciente, ele ia expressar, de acordo com a pancada que ele desse com a mesa ao solo. E ele cita como uma pessoa que tivesse um sapateado naquele momento, batendo muito forte, e algumas vezes suspendia a mesa e socava ela no chão com vontade, com muita força. Espera aí, chega. Vamos redimensionar suas perguntas. Ser amável e delicado, e tinha outra também que era a característica do espírito. Quando ele era aqueles espíritos ansiosos, a característica do espírito também poderia expressar-se por excesso de pancadas, pela força e intensidade das pancadas. Os espíritos mais amáveis, no caso, ser um espírito amável e delicado, inclina no começo e no fim da sessão, e a mesa à guisa de saudação. Então ele chegava e fazia um gesto de saudação com a mesa. Olha que interessante. A mesa levantar e fazer aquela uma reverência que os orientais fazem. Se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele encaminha a mesa com brandura ou violência conforme deseja testemunhar-lhe a afeição ou antipatia. Então, se vai devagar, eu gosto muito de você. Se vai com raiva, ameaçando dar uma pancada na pessoa com a mesa, alto lá, eu não gosto de você, fica esperto. Ou seja, aqui não tem muito mistério, ele está relatando as coisas que aconteciam, a experiência que ele teve com a doutrinação dos espíritos, com a comunicação com os espíritos, até que ele pudesse aperfeiçoar as técnicas conforme todo o decorrer do livro vai mostrando para a gente como que ela foi sendo aperfeiçoada. Essa, propriamente falando, é a sematologia ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Eis aí um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Então, a sematologia é quando ele expressava, vamos dizer assim, a mesa chegava até a pessoa de uma forma mais carinhosa ou de uma forma muito enérgica, assustadora. Um dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com manifestações, um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Enquanto lia, a mesa que servia para as experiências veio repetidamente colocar-se-lhe ao lado. Olha que interessante. A pessoa recebe a carta, começa a ler a carta, e a mesa vinha, ficava do lado dele e saía, ficava do lado dele e saía. Concluída a leitura da carta, ele a foi colocar sobre uma outra mesa, ao lado oposto da sala. Aquela mesa o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Se hoje ia ter gente correndo uns 3 km por dia para sumir de perto dessa mesa, né? Mas não adianta correr. E ali, naquele momento, muitas pessoas viam isso com curiosidade e outros viam isso como uma distração, como uma coisa interessante. E o Kardec ficava avaliando por que tem uma inteligência nessa mesa. Então o foco do fato, o fato em si não quer dizer nada, mas o foco que se dá ao fato, o entendimento que se dá ao fato, aí as coisas começam a se modificar. Surpreendido com essa coincidência, calculou o destinatário da carta que, entre esta
e aquele movimento alguma relação havia, e interrogou a respeito o espírito, que respondeu ser o nosso espírito familiar. Então, ele já estava bem familiarizado com a situação e deu a dar à pessoa uma demonstração de que existia uma inteligência, e essa inteligência tinha meios de dizer: eu estou aqui, sou teu companheiro, acompanho você no dia a dia, essa carta é importante para você ou não é importante para você. Ou seja, deu um sinal de que tinha um espírito que acompanhava tudo aquilo ali, e aquela carta tinha uma certa importância e um elo de ligação entre a pessoa que recebe a carta e o remetente da carta, e também talvez o espírito que escreveu a carta, que intuiu para escrever a carta. Informado do ocorrido, perguntamos, por nossa vez, a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. A resposta foi: então, já que você foi, qual o motivo? Por que você estava na casa dele acompanhando daquele jeito? É natural que eu visite as pessoas com que te achas em relação, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas, os avisos necessários. Então, olha que coisa interessante. A pessoa tem uma amizade com um grupo, com um espírito, com outra pessoa, e o espírito vai lá visitar, vai acompanhar, vai ver qual é a reação da pessoa para facilitar ou dificultar as relações. E aí a gente vê no nosso dia a dia pessoas com muita dificuldade de se relacionar entre casais, entre pais e filhos. Não seria possível ter a influência de um espírito? Agora, por que o espírito influencia? Como aqui atrás você já deve ter percebido, tem um desenho. Todas as pessoas que estão classificadas dentro do que a gente chama de luetismo vão ter mais dificuldade de relacionar dentro de casa. Então, nós precisamos tratar o luetismo. Mas se trata... E a questão da influência dos espíritos? Se nós estamos luéticos, atraímos espíritos luéticos. Se nós tratamos nosso luetismo, harmonizamos a nossa energia luética, e aqueles espíritos que vierem ao nosso encontro, no nosso entender, vão se tratar também. Bom, o importante ali focar no estudo é que as inter-relações existem, e os espíritos também visitam os nossos amigos. Os nossos espíritos amigos visitam também os nossos amigos. E muitas das vezes a gente começa a pensar muito na pessoa, a gente sabe que a gente tem que ligar para ela, que a gente tem que escrever, tem que mandar um e-mail, ou seja, a gente tem que entrar em comunicação com essa pessoa, que alguma coisa está acontecendo. E às vezes uma palavra amiga nossa tem um peso. Tem um peso no sentido de ajudar a pessoa a se livrar daquelas situações em que ela está. É, pois, evidente que o espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de identificá-la, de que estava lá. Um mundo não se houvera conduzido melhor. Um mundo não houvera se conduzido melhor. É importante, veja bem, a carta foi direcionada a esse amigo da equipe do Kardec. Ele lê a carta, vai botar a carta na mesa, a mesa o acompanha, como se fosse um cachorro andando atrás dele. Estranho? No nosso mundo atual é muito estranho. Naquela época era bem comum isso acontecer com algumas pessoas. Então, ele começa a repensar aquele fato. Ele começa a ver que aquela carta tinha um significado maior. E para o espírito, ele estava medindo as reações dele. Talvez, se ele tomasse uma atitude positiva em relação ao espiritismo, ele seria uma pessoa importante a integrar o grupo. Então, todos esses fatores são importantes dentro do que o Kardec se propunha a estudar, a avaliar. E essas avaliações que os espíritos faziam para o Kardec eram essenciais e de suma importância, porque quando ele fazia essas avaliações, ele também colocava para as pessoas, os espíritos colocavam para o Kardec, quem era possível ele trabalhar e quem não era possível ele trabalhar. É importante a gente entender isso, porque o Kardec ele não podia botar qualquer pessoa para trabalhar junto dele. Então tinha que ter essas intercomunicações, e os espíritos sempre passavam as informações para ele dentro daqueles que ele podia conviver e daqueles que ele não podia conviver.